culto de terça-feira, onde podemos meditar um pouco na Palavra de Deus e aprender na casa do Senhor, como diz o salmista, né? Graças a Deus. Quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia, abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, do primeiro versículo ao 4. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 4. Versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém. Pode sentar, irmão. Muito obrigado. Muito bem, estamos de posse de uns versículos muito interessantes neste livro. Nós vamos meditar nestes minutos a atitude do próprio Deus em governar a história de maneira que a levará à sua consumação pela pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós começamos a ler a palavra do Senhor e vemos que da criação até a queda do homem, da queda até a redenção, e da redenção à consumação, vemos o ápice do propósito de Deus para a consumação. Glória a Deus. Ele faz nova todas as coisas. É muito interessante. Deus faz nova todas as coisas. E Ele dirige a história rumo a esta renovação. Todo o tempo. É o que diz o versículo 1, né? E vi um novo céu. Ora, Deus é o Criador, é o Senhor, e Ele não remenda. Deus não remenda nada, porque Ele é quem cria, Ele é o Criador. O homem se remenda, né? Você chama um pedreiro, ele vai remendar a parede. Você chama uma costureira, ela vai remendar o pano. Vai com o seu carro lá no mecânico, ele remenda, ele tira uma peça velha, põe outra, substituindo. Se é pintura, se é amassado, coloca a massa e tinta por cima, né? E faz um serviço meio mal feito, e por aí em diante. O homem é assim, mas Deus não. Deus, Ele cria. Glória a Deus. Quem éramos nós
E quem somos agora? Pessoas libertas do pecado, dizendo não a qualquer opressão de vícios, de maligno, do maligno, enfim. Por quê? Porque o Senhor fez um trabalhar em nosso ser, colocando um novo coração em cada vida. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, Deus não remenda, Deus cria. E a consumação não é plano imediato, emergencial. Não. A consumação é algo eterno, já preparado bem antes, inclusive da fundação do mundo. É o que expressa aqui no livro Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 9 e o 10, diz assim: descobrindo nós o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo de tornar as coisas em Cristo, todas as coisas, de congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Cristo, o Senhor, é o elo para ligar tudo o que está no céu como o que está na terra. Glória a Deus. Isto foi um plano de Deus não imediato. Isso já vem há tempo. Ninguém surpreende a Deus. Tudo Ele projeta. E projeta bem feito quando faz. Glória a Deus. Quando Ele disse: façamos o homem. Foi um projeto tremendo ali. De maneira tal que a ciência até hoje não compreende tudo o que é um ser humano. Como diz a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela se discerne. Glória a Deus. Os pensamentos, intenções do coração, e vai até a divisão da alma, células e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Qual é o homem que faz isto? Ninguém. Qual é a ciência? Está para criar-se ainda. Mas Deus projeta, e quando faz, faz bem feito. O que Deus faz é bem feito, é bonito, perfeito e duradouro. É assim com o Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados, tudo isto dá esperança e nos leva a uma posição de tranquilidade, de paz, de segurança. Eu sou um homem muito feliz, porque eu vivo descansando no Senhor e não tenho pressa nem para falar. Não tenho pressa não. Glória a Deus, porque tenho paz, tenho tranquilidade. E isto é um dom de Deus. É Deus que repartiu e me presenteou com essa tranquilidade através do seu Espírito, do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nova morada teremos. Versículo 2. A santa cidade, diz como noiva. Versículo 2 diz: e João viu a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. É interessante. É uma cidade que se desloca. É uma cidade máquina. É uma cidade que se desliza de um cosmo para outro.
Aleluia. E o que chama a atenção, diz a Bíblia, que nela há muros de jaspe. Bom, e se tem muro, deve ter ladrão lá. Muro é para não invasão, concorda? Mas esses mistérios, glória a Deus. E eu meditando hoje, 1/3 dos anjos fugiram, isto é, foram expulsos com o próprio Satanás. Quem sabe se não é para vedar eles a entrada deles, porque quando estiver a menina dos olhos do Senhor, que somos nós, o negócio será paz para sempre. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E Deus, irmãos, é tão maravilhoso que faz isto. Glória a Deus. Diz, esta é a santa cidade, como noiva. Interessante, noiva fala sobre intimidade, viu? Noiva fala sobre beleza, noiva fala sobre propósito, porque nenhuma noiva se casa sem propósito. Glória a Deus. Mas noiva fala sobre intimidade. Hoje, muitas vezes, pensamos que estamos só, mas naquele dia estaremos junto com o Senhor. Teremos intimidade. A coisa mais linda e mais bela, poder chegar ao Senhor e contemplar o seu rosto. E sempre eu medito nisto aqui e me chama a atenção, quando eu chegar ali, eu quero olhar para o rosto do meu Senhor, abraçá-lo, olhar as suas mãos e olhar o seu lado. Com certeza haverá cicatrizes para identificar aquilo que Ele fez por ti e por mim. Será o maior testemunho que o homem pode ver ali, e a adoração será pelos séculos dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o objetivo de tudo isto para nós é ir para o céu. Aleluia. Portanto, necessário se faz vivermos como noiva. Como é a vida da noiva? Bem arrumadinha, em perfeição para o noivo, viu? Preparada, com todos os seus ornamentos. Quais são os ornamentos do crente? São os dons, os frutos do Espírito que alegra ao noivo, que tem prazer. Nós vemos no Novo Testamento, Jesus foi pegar um fruto de uma árvore e se entristeceu porque não tinha. Isso é um exemplo grande para nós. Precisa o crente produzir. Glorioso, você será forte quando então começar a produzir esses frutos. Mas quais são? Fruto do Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Glória a Deus. Acabou, aquele tipo de homem ou de mulher tipo pitbull. Qualquer coisa.
equilibrado, tendo paz, produzindo frutos, temperança. Oh, glória! Fácil não é, mas isso é a noiva que Cristo vem buscar, a noiva que estará lá nas mansões celestiais. Aleluia! Santos, separados do mundo para servir ao Senhor. Glória a Deus! Vigilante, antes de orar, ainda vigiar. Vigilante. Glória a Deus! Vigiar é um dos pontos principais. Dizia eu para minha filha, o crente, ele vigia, ele se policia, e quando faz isto, então já é um adulto na fé. Porque não precisa que ninguém o leve pegando a mão, ele mesmo vigia, ele mesmo se cuida, está andando com seus pés, é adulto. Glória a Deus. Falávamos aqui no domingo que necessário se faz ter vergonha na cara. Talvez alguém interpretou mal, mas esse olhar, essa vergonha na cara não significa simplesmente entre nós, é entre eu e Deus, porque Deus está em todo lugar e eu não posso me esconder, e eu tenho que saber isso, e nisso estou vigiando. Glória a Deus. Se eu entrar no quarto, desligar a luz, onde está Deus? Diz a Bíblia que as trevas para Deus é como luz. Para onde eu me escondo? Longe do pastor, longe do presbítero, longe do marido, longe da mulher. E você e eu não somos templo do Espírito Santo. Ele não habita em nós. Então essa vergonha de fazer entristecer ao Senhor, viu? Causar decepção ao Senhor, essa é a vergonha que cada crente precisa ter. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa interessante como noiva é a vigilância, também é a paixão pelo nosso Senhor. Ninguém casa se não tem amor e forte, se não tem paixão pelo seu noivo, pela sua noiva. Mas tem uns que de repente o amor se desvanece quando falta o feijão, se acaba o amor, ou seja, um amor a troca de feijão, a troca de farinha. Isso não é amor. Glória a Deus. O amor, diz, é sofredor, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Glória a Deus, esse é o amor. Bendito seja o nome do Senhor. Deus habita com o seu povo para sempre. Olha o versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. O que é o tabernáculo? Uma peça construída para ser levada, carregada no deserto, aonde o Senhor, por intermédio dela, chegava para se manifestar ao povo. Veja só, mas o próprio Deus, ele chegou a se tabernacular por intermédio de Cristo. Glória a Deus. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Que disse Jesus? Jesus disse: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não conheces o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Aleluia! Glória a Deus!
se tabernáculo. Deus, por intermédio de Cristo, se manifestou, Ele se fez homem. João capítulo 1, versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de, aleluia, poder de graça. Glória seja dada ao nome do Senhor. Na consumação vai ser diferente. Lá será pleno, porque vamos estar junto com Ele. Que maravilha! Glória a Deus! Para Israel houve um tabernáculo. Para nós, Deus se manifestou por intermédio de Cristo, mas lá na glória será pleno. Aleluia, que diferença! Será pleno. Louvado seja o Senhor. Será tudo eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Deus eliminará todo o mal. Versículo 4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Glória a Deus. 4 inimigos serão derrotados, serão destruídos. Lágrimas. Quantas vezes choramos aqui com problemas, com dificuldades, ansiosos, perturbados, depressivos, angustiados, perplexos, tristes, agoniados. Mas isto acabará. Glória a Deus. Morte. Acabar no cemitério. Lá não tem o Santo Antônio. Lá não tem o da paz aqui. Acabou. Não haverá morte. Pranto. Ninguém mais vai chorar com angústia, com desespero. Dor. Para que dor? Não haverá dor. Aleluia. Glória a Deus. A história, irmão, termina não em desespero ou em derrota, mas termina em vitória. Vale a pena. Vale a pena. Como disse Jesus, importante se faz fazer tesouro no céu e não na terra. Porque aqui nada temos. Nada é nosso. Você tem um terreno, uma casa, você somente está pagando os aluguéis enquanto você estiver vivo. Viu? Se você tiver dinheiro no banco, você simplesmente acumulou valores para se beneficiar durante esse período que tem de vida. Acabou depois. Você casou. O que você tem? Simplesmente uma companhia do seu cônjuge, até que a morte o separe. Depois acabou. Filhos. Ninguém é dono de filhos. Simplesmente você concluiu, completou a sua obrigação de procriação. Os filhos são feitos para os outros. E o nosso corpo, a nossa vida? A vida não é tua, não é minha. Este corpo irá para o chão, o chão, a terra, o comerá.